Bom dia, meu povo! É um bom dia tarde, já é quase um boa tarde, mas é um bom dia possível. Nessa segunda-feira, café com Beckler chegando pra vocês, tomando um cafezinho, sem café, tem nada, podia ser um chapéuzinho de aniversário, mas é uma xícara de café simplesmente para dar nome pro canal, pro quadro do canal. Enquanto eu falo hoje especificamente de um jogo, este normalmente é um quadro que eu falo de vários jogos que eu assisti no final de semana, sobre o contexto dos torneios europeus, mas cá entre nós os torneios europeus já estão mais para lá do que para cá. Então vou falar sobre Cruzeiro e Atlético, começou às 1h30 da manhã do domingo daqui, não consegui ficar acordado para assistir, e hoje pela manhã vi bastante coisa. Não vi os 90 minutos, mas vi quase isso, vi compacto bastante grande e depois mais algumas análises desse clássico mineiro. Vocês sabem que eu não gosto de falar em cima de melhores momentos, tem um tanto de torcedor do Cruzeiro falando, pô, quando o time tava mal, você tava falando muito do Cruzeiro, agora que o time melhorou, você não fala? É simplesmente por conta da rotina, gente. Chegou um momento da temporada que é muito jogo de futebol internacional, muita viagem também, então que eu não consegui acompanhar o futebol brasileiro, que eu pretendo fazer a partir de agora, por conta do Mundial de Clubes da FIFA, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, para falar dos times europeus e também dos brasileiros que vão para lá. Então, a partir de agora que os torneios europeus já dão uma baixada e praticamente encerrados, vou assistir e falar mais sobre futebol brasileiro até que voltem os torneios europeus. Sobre o Cruzeiro, tem uma sequência muito boa que começa no jogo contra o São Paulo, que eu assisti, depois passa por uma muito boa vitória contra o Bahia, que eu também vi muita coisa. Não vi a derrota para o Red Bull Bragantino, não vi a vitória contra o Vasco. Contra o Flamengo eu também assisti parte do jogo e depois um compacto bastante grande. Contra o Sport a mesma coisa e agora contra o Atlético. Existe uma muito evidente melhora, não só em resultados não precisa de mim, né? É só ver o que o time fez nessa sequência, mas em sensações e em jogo do time, né? Eu acho que passa muito por ter mais calma e menos pressa de chegar à frente. O Cruzeiro me parecia um time há muito tempo já extra acelerado. Não sei se pela chegada de novos jogadores tinha pouco cuidado na preparação das jogadas, em como fazer com que a bola chegasse aos atacantes, em não explorar a todo momento jogadas individuais, mas sim construir um jogo mais pausado, coletivo, mais brigador para recuperar a bola também, que estourasse menos na defesa, que fosse um jogo menos lá e cá e mais lá, nunca cá, né? Mais pro ataque do que para a defesa do Cruzeiro. Eu acho que a melhora para que isso aconteça parte por entendimento de jogo do que o Leonardo Jardim queria passar para o time, dos jogadores respeitando mais as posições, dos jogadores não acelerando demais as jogadas, a entrada de alguns jogadores como o Lucas Silva, como o Fagner, e ainda o Matheus Pereira voltando a jogar numa posição mais centralizada, que eu acho que é onde ele é melhor, e atrás de um atacante só, como que eu acho que ele é melhor. Eu acho que isso tudo deu mais sentido de jogo ao Cruzeiro. As entradas do Wanderson e do Christian também, eu acho que são jogadores mais de manter a bola e que nem sempre arriscam um contra um, não são tão jogadores de um contra um. Isso também faz com que o risco das jogadas diminua muitas vezes. Enfim, me parece um time mais coletivo, que briga muito melhor, que eu acho que está mais aceso e que tem mais ajudas nos setores do campo. Antes existia um espaçamento muito grande entre a turma da defesa e a turma do ataque e que fez muito bem ao time. A saída do Wallace, por exemplo, que é um volante que não conseguiu se readaptar ainda ao futebol brasileiro, que é basicamente só um recuperador muito pesado, lento, que não fazia a saída de bola bem, para que esse jogador fosse substituído pelo Lucas Silva. Melhorou o papel do Lucas Romero, que é, para mim, muito melhor 5 do que 8, para ter um jogador de mais passe como é o Lucas Silva no meio campo. A saída do Matheus Henrique, por mais que viesse jogando bem, mas também é um meia de muita aceleração, aí com o Wanderson, Christian e com o Matheus Pereira, é um time um pouco mais pausado. Acho que daqui a pouco não, né? Mas quando voltar o Matheus Henrique, ele vai ter que se adaptar mais a esse time do que o time se adaptar a ele. E também é o time do Leonardo Jardim, não é o time do Alexandre Matos, né? O time do Alexandre Matos teria Dudu e Gabigol, difícil de dar equipe, difícil de formar todo esse conjunto, de brigar sem a bola, de as posições e a calma para que a bola chegue aos atacantes e não entregar a bola para eles de qualquer jeito para eles resolverem. Esse me parecia muito mais o time do Alexandre Matos, esse time mais pausado, coerente, com calma, é o time do Leonardo Jardim e que teve pulso para fazer tudo isso e depois foi mantido pela diretoria para fazer as mudanças simplesmente técnicas e táticas que ele achava necessário no time. Para mim é por isso que o time está melhorando. É um time mais pausado, é um time com mais calma, é um time menos afoito para chegar à frente,
É um time com mais apoios para tocar a bola, os jogadores não ficam muito longe sem ter para onde tocar e ter que desperdiçar a posse de bola. E na hora de defender também é um time mais solidário, também é um time que acho que entende melhor como tem que defender e que vem fazendo isso melhor nas últimas semanas. Contra o Atlético, eu acho que talvez eu já chegue tarde, porque o jogo foi domingo à noite, eu acho que todo mundo já falou sobre isso. Se tivesse que ser um vencedor, teria que ser o Cruzeiro. Se tivesse que ter um vencedor por mais de um gol de diferença, talvez fosse o Cruzeiro, que embora tenha finalizado muito mais, não tenha tido tantas chances tão claras assim. Para mim a melhor chance é a do escanteio, né, que o Villalba sobe sozinho na pequena área e cabeceia para fora. Mas ainda assim, teve bola na trave, teve defesas difícil do Everson, que aliás é incrível a frágil saúde que o Everson tem sempre que o time dele está sendo pressionado, que o Atlético não está vivendo um bom momento. Eu sei que outros goleiros do futebol brasileiro fazem isso, mas o Everson tem realmente uma saúde muito frágil em momentos que o Atlético precisa esfriar o jogo, né? A quantidade de dor que ele sente, a quantidade de cãibra que ele sente, quantidade de vezes que ele aparentemente vai quebrar a mão em um toque muito, muito sutil, chama a atenção. Claro que eu estou sendo irônico, mas é porque essa cultura do futebol brasileiro, que passa por vários, praticamente todos, mas que o goleiro do Atlético em especial exagera, enfeia muito o jogo, enfeia o espetáculo, é anti-fair play, né? Não é uma postura de fair play é você fazer uma defesa e continuar jogando. Esse recurso de toda hora ser mais esperto para esfriar o jogo não é fair play, não é um jogo limpo. Para mim não deveria fazer parte do esporte. Era só um parênteses sobre isso. São 21 finalizações do Cruzeiro contra 7 do Atlético, 3 vezes mais. São 26 ações do Cruzeiro dentro da área do Atlético contra 7 do Atlético dentro da área do Cruzeiro. É quase 4 vezes mais. Vou colocar na tela para vocês verem também por onde a bola ficou. 21% no terço de defesa do Cruzeiro, 40% no terço de defesa do Atlético, é quase o dobro, e ainda 39% no centro do campo. Um jogo, sim, é verdade, com pouco tempo de bola rolando, clássico sempre muito tenso, desde o primeiro minuto, vários jogadores também valorizando qualquer toque, qualquer dividida, qualquer chegada um pouco mais forte, por mais que fosse na bola ou que não fosse para tanto, e exagerando nas quedas também. 43 minutos dos 98 disputados, a bola ficou em jogo, assim, quase 40%, 45% do tempo, é bem menos do que se espera de um jogo de futebol. Clássico tem esse componente de muito nervosismo, de muita tensão, e acho que também os jogadores não ajudaram a que fosse um jogo mais limpo e mais fluido de se assistir. Sobre a arbitragem, o Júnior Alonso para mim deveria ter sido expulso na falta por baixo que faz no Christian, depois da jogada do Christian sobre ele, já tinha um cartão amarelo e para mim aquilo ali já é um pontapé simplesmente para parar uma jogada promissora, sem nem disputar a bola, é uma jogada muito, muito, muito clara de cartão amarelo e o zagueiro do Atlético deveria ter sido amarelado outra vez e ter sido expulso. E eu não acho pênalti que os cruzeirenses estão reclamando, um pênalti que seria duplo, né, em cima do Fabrício Bruno, e eu não lembro quem que é o outro jogador que também é agarrado dentro da área no escanteio. Para mim os agarrões são insuficientes, eu acho que tem que ser mais do que aquilo, eu acho que tem que impedir o jogador de disputar a jogada. Para mim os jogadores do Cruzeiro percebem que não vão chegar e sim tem um agarrão, que para mim não é o bastante, é um pênaltizinho, e quem acompanha aqui o canal sabe que eu falo muito dos pênaltizinhos, para mim tem que ser mais para ser pênalti, não é o suficiente, e não deveria ter sido marcado. Mas o resumo do jogo é que o Cruzeiro foi muito melhor, o Cruzeiro atacou muito mais, o Atlético praticamente só se defendeu, não teve condições de sair do seu campo de defesa, teve um contra-ataque com o Rony no primeiro tempo e uma chegada do Júnior Alonso no segundo tempo, né, no finalzinho do jogo, e aí que foi por cima, basicamente só isso. O Hulk foi bem controlado e os outros jogadores do Atlético bem controlados também. Se tivesse o Arana o jogo inteiro, saiu machucado ainda no primeiro tempo, talvez tivesse um pouco mais de válvula de escape pela esquerda, coisa que não teve. Também acho que o Cruzeiro vai muito melhor quando ele tem espaço para jogar, quando ele tem espaço para atacar e não quando ele tem que atacar a defesa fechada, pela característica do Caio Jorge, do Wanderson, do Christian, acho que são jogadores muito melhor para transições, para correr, tanto que a jogada mais perigosa do jogo talvez seja a do Lucas Silva na trave, que é exatamente uma transição, que o time faz muito bem e que chega com o Lucas com a opção de passe em cada um dos dois lados, ou para finalizar, para mim era mesmo para finalizar ali, e a bola bate na trave. Não tem características para furar a defesa, jogadores, por exemplo, um super 9 na área, para mim o Caio Jorge é um jogador de correr contra zagueiro e não de disputar no corpo contra zagueiro. Mesma coisa, os pontas não são super dribladores para uma jogada individual romper uma marcação. Para mim,
apesar do volume, a dificuldade de concretizar mais e de gerar mais situações de perigo do Cruzeiro foi por essa característica do time, que a gente vê contra o Bahia, contra o Sport, contra o Flamengo, que quando teve espaço para correr e fez um jogo franco lá e cá, foi muito melhor do que seus adversários, ou contra o Flamengo não muito melhor, mas foi melhor do que o Flamengo naquele jogo, e merecia ter vencido, e foi muito melhor do que Bahia e do que Sport. Onde que Cruzeiro e Atlético podem chegar? Eu sei que isso aqui é um vídeo muito mais feito falando de uma ótica do Cruzeiro, simplesmente porque eu acompanhei mais o Cruzeiro até aqui na temporada, né, e eu sei que meu público aqui também tende a ser mais de torcedores do Cruzeiro, enfim. Mas como os times estão muito perto na tabela de classificação, eu acho que eles podem brigar da metade para cima da tabela, o que já significa brigar por Libertadores, né? Quem está brigando entre o 10º e o 6º lugar está brigando por Libertadores. Não acho que são times que vão brigar pelo título, acho que o Cruzeiro não tem o fôlego de Palmeiras, de Flamengo, a mesma coisa o Atlético, acho que não vão conseguir manter o ritmo dessas equipes no longo prazo, mas também não acho que vão ser times que vão brigar embaixo, que vão fazer um campeonato triste, que vão perder o ano simplesmente sem disputar nada. O fato do Cruzeiro não ter as competições sul-americanas, ou a Libertadores, ou a Sul-Americana, vai dar ele um respiro maior no calendário do que outros times que nesse momento, por exemplo, estão sofrendo mais, times há mais tempo estruturados do que o Cruzeiro. Fortaleza, Internacional, São Paulo, Bahia estão abaixo do Cruzeiro, estão tropeçando aqui e ali no Campeonato Brasileiro. Acho que Fortaleza e Inter até muito mais do que se esperava nesse início. Também porque estão com faca nos dentes nas competições sul-americanas, coisa que o Cruzeiro não fez praticamente desde o princípio, quando viu que não ia dar. E aí entra a maior cobrança no Campeonato Brasileiro, né? A partir do momento que o Leonardo Jardim disse abertamente dos testes na Sul-Americana, a partir do momento que o Cruzeiro abre mão de um campeonato para disputar outro, aumenta-se a responsabilidade naquele outro campeonato, então aumenta a responsabilidade do time bem no Campeonato Brasileiro. Por enquanto, como tem muito time dividindo atenções e um calendário muito puxado, eu consigo ver a diferença física e de capacidade de recuperação e capacidade de jogar bem. Não é simplesmente que os jogadores estão cansados e por isso eles não conseguem chegar em uma bola, mas isso também. Mas a capacidade de jogar bem, de estar com a cabeça limpa para jogar depois de 7 dias e não depois de 3 dias, com as viagens longas como são da América do Sul, muitas vezes sem voo fretado, é uma realidade bem diferente do futebol europeu. Então acho que o Cruzeiro leva uma vantagem, e a gente vê isso na tabela de classificação, de times que estão abaixo, e o que eu falo de mais tempo estruturados são mais tempo com um treinador, com uma ideia de jogo, mais tempo com um grupo de jogadores. Citei aqui Fortaleza, Inter, Bahia, São Paulo, pelo menos esses 4. A expectativa minha é que fiquem ou que estivessem acima do Cruzeiro, talvez que ainda fiquem acima do Cruzeiro na tabela, porque são times há mais tempo, são clubes há mais tempo estruturados do que o Cruzeiro, que basicamente recomeçou de um ano para cá, recomeçou 3 trabalhos, né? Tinha um trabalho com o Seabra, aí depois passou a ter um trabalho com o Fernando Diniz, aí depois passou a ter um trabalho com o Leonardo Jardim. Então, de Seabra, Diniz, Leonardo Jardim, são 3 formas de trabalhar completamente diferentes, que o Cruzeiro teve o quê? De setembro, quando foi mandado embora o Seabra? Setembro para cá, final de setembro? Nos últimos 8 meses, mudou 3 vezes e mudou boa parte do elenco, então é normal que esse time ainda esteja pouco testado, que a gente ainda vai demorar mais para ver quando esse time passar a ser mais estudado pelos adversários, quando esse time passar a ser mais visado, quando esse time precisar fazer troca de jogadores, quando o calendário também apertar muito mais no Campeonato Brasileiro, as oscilações naturais que se tem durante o campeonato, a gente ainda vai ter que ver tudo isso. Dos outros, acho que a gente já viu um pouco mais qual que é o potencial de cada um. O Cruzeiro a gente ainda não viu o real potencial dele. A gente está vendo um time de subida, por enquanto está subindo muito bem, mas a gente não viu ainda o potencial quando estabilizar, quando chegar no que esse time joga normalmente, onde que vai estar. Por enquanto está indo muito bem, realmente. Os últimos 40 dias estão realmente muito bons do Cruzeiro. E acho que o Cruzeirense tem que estar animado, porque antes não era para animar, não. Antes era para ter bastante medo mesmo, com o rumo que a coisa estava indo, com o nível de atuação do time desde agosto do ano passado, que era muito baixo, mas voltou a jogar bem e merecia ter vencido o Clássico. Me chamou a atenção o jogo positivo do Cruzeiro e o jogo negativo do Atlético. E sobre o Atlético, projeção de tabela de classificação, também acho que é isso. É brigar por vaga na Libertadores, é tentar brigar entre o 4º e o 7º lugar, alguma coisa por ali também para o Atlético, que o Hulk continue tirando coelhos da cartola, porque o time continua dependendo disso, por mais que tente se reforçar no setor ofensivo, ainda depende bastante do Hulk, praticamente tudo que se vê de decisivo no Atlético é o Hulk que faça ainda, e vamos ver se mais um ano vai ser assim, porque assim como todo mundo, o Hulk está ficando mais velho. Tá falado, meu povo? É isso, do Clássico Mineiro e das projeções
de Cruzeiro Atlético pro que eu vejo de temporada. Eu vou tentar atualizar vocês sempre que eu puder, sempre que eu assistir, para ser honesto com vocês também, sobre a situação dos times brasileiros por aqui. Beijo para vocês, hein? Boa semana. Tchau, tchau.